Quando percebi que meu filho não estava na plateia da minha formatura, eu ainda não sabia que o pior viria quando ele me pediu dinheiro, como se nada tivesse acontecido. Mas naquela manhã eu acordei sentindo algo que há muito tempo não sentia: orgulho de mim mesma. Depois de décadas cuidando da casa, dos estudos do meu filho, das dificuldades que vinham como ondas intermináveis, finalmente eu estava formando. Não era apenas um diploma, era um pedaço de mim que eu tinha deixado para trás e que, naquele dia, eu finalmente recuperava. Acordei antes do despertador tocar. O silêncio da casa parecia diferente, quase respeitoso, como se o próprio ar quisesse me dar espaço para respirar. Coloquei água para ferver e preparei o mesmo café que sempre fiz para Juan durante toda a adolescência dele. Mas dessa vez era para mim. Meus dedos tremiam um pouco enquanto eu mexia o açúcar, não pelo café, mas pela alegria. Não era todo dia que uma mãe se formava depois de batalhar tanto tempo. Meu vestido estava pendurado na porta do guarda-roupa desde a noite anterior. Azul marinho, simples, comprado com muito cuidado no cartão parcelado. Eu o escolhi porque parecia comigo, discreto, resistente e com um brilho escondido que só aparece quando a luz bate do jeito certo. Passei a mão pelo tecido e respirei fundo. Hoje ele vai sentir orgulho de mim, pensei. Hoje ele vai olhar para mim como eu sempre olhei para ele. Peguei o celular. Nada, nenhuma mensagem do meu filho. Eu sabia que Juan estava animado para assistir o Super Bowl com os amigos. Ele falava disso há semanas, mas eu também tinha conversado com ele, explicado o quanto esse dia era importante para mim. Ele tinha dito que ia dar um jeito de ir, que faria o possível para chegar a tempo. Naquela hora da manhã, achei apenas que ele estava dormindo, não quis pensar demais. O Uber me deixou em frente ao auditório da universidade. Famílias inteiras chegavam rindo, abraçando seus graduandos, tirando fotos com placas e balões. Eu olhava para aquilo tudo e sentia meu coração aquecer, imaginando minha versão daquele momento. Eu e Juan juntos, sorrindo no meio da multidão. Entrei no salão e procurei os lugares reservados. 3 cadeiras ao meu lado tinham meu sobrenome impresso. Sentei, ajeitei o vestido e chequei o celular outra vez. Nada. Então decidi mandar uma mensagem rápida. Filho, já cheguei. Estou no bloco C. Tô te esperando, tá? Nenhum visto azul apareceu. Tentei não deixar o incômodo crescer. Passei a mão sobre o diploma provisório que nos entregam antes da cerimônia, como quem tenta segurar um pouco de coragem entre os dedos. Respirei fundo e sorri para a senhora ao meu lado, que segurava um buquê de flores com uma empolgação contagiante. Quando o mestre de cerimônias anunciou o início, as luzes do auditório escureceram. Um frio subiu pela minha espinha. Era agora. Meu nome seria chamado, eu caminharia até o palco. E Juan? Juan ia chegar a qualquer momento. Eu repetia isso mentalmente como um mantra. Mas quando chamei o nome dele na multidão, quando procurei seu rosto entre tantas pessoas, eu só encontrei vazio. As 3 cadeiras ao meu lado permaneciam impecáveis, intocadas, como se guardassem um espaço que nunca seria ocupado. Um silêncio pesado se instalou em mim. E então meu celular vibrou. Por um instante meu coração saltou. Mas não era Juan. Era uma foto. A sala cheia de amigos dele, todos gritando para a televisão, mesa repleta de comidas e bebidas, o brilho animado de uma festa que parecia ter começado cedo. E no canto da imagem, meu filho sorrindo, segurando um refrigerante como se estivesse vivendo o melhor dia do ano. Não havia legenda, não havia desculpa, nem ao menos um boa sorte, mãe. Eu ouvi meu nome sendo anunciado no palco, mas foi como se viesse de muito longe. Levantei mecanicamente, caminhei até a frente do auditório com passos que não pareciam meus. As palmas ecoavam, mas nenhuma delas era para mim. A sensação de conquista que deveria estar dentro de mim simplesmente não estava mais lá. Peguei o diploma, sorri para a câmera institucional, desci do palco. E quando me sentei de novo, finalmente permiti que a realidade me atingisse. Meu próprio filho tinha escolhido uma festa, uma televisão, uma multidão barulhenta, ao invés de mim. Eu segurei as lágrimas, pelo menos até chegar ao estacionamento.
Saí do auditório com o diploma apertado contra o peito, como se ele fosse a única coisa capaz de me impedir de desabar ali mesmo. O vento da tarde parecia mais frio do que realmente era, e enquanto caminhava para o estacionamento, senti aquela mesma velha sensação que tantas mães conhecem, mas raramente admitem, a de estar carregando algo sozinho demais. A de que por mais que você se esforce, por mais que dê tudo de si, algumas pessoas continuam acreditando que você sempre estará lá, mesmo quando elas decidem não estar para você. Quando cheguei ao carro, sentei no banco do motorista e deixei o ar entrar devagar pelos pulmões. Fechei os olhos. Pensei em cada noite que passei estudando, em cada livro que comprei parcelado, em cada redação que reescrevi até ficar boa o suficiente. Pensei em quantas vezes desejei que alguém visse meu esforço, que alguém dissesse: "Eu tô orgulhoso de você, mãe." Só isso. Meu celular vibrou de novo. Olhei a tela com uma esperança quase ingênua, mas era apenas mais uma foto da festa. Agora Juan aparecia no centro, sorrindo como se tivesse ganhado um troféu. A televisão, ao fundo, mostrava o início do jogo, e na legenda alguém escreveu: "A melhor noite do ano." A melhor noite do ano. Enquanto eu, a mãe dele, atravessava o palco sozinha. Respirei fundo, tentando impedir que a dor virasse raiva. Eu não queria sentir isso pelo meu filho. Eu nunca quis. Sempre acreditei que ele só precisava de um pouco mais de tempo, de amadurecer, de entender que o mundo não girava ao redor dele. Mas naquele momento, olhando aquela imagem iluminada pela tela do meu celular, percebi que talvez eu estivesse adiando algo inevitável, a compreensão de que, às vezes, quem a gente mais ama é exatamente quem mais nos machuca e nem percebe. Ou talvez perceba, mas não se importe. Fiquei no estacionamento por longos minutos, observando as famílias saindo do auditório com flores, abraços, risadas e promessas de comemoração. Cada cena era um lembrete silencioso de que eu não teria aquilo, não naquele dia, talvez nem nunca. Decidi dirigir até casa devagar, tentando respirar fundo a cada semáforo, tentando não transformar aquela tarde em algo maior do que era. Mas era impossível. A dor não vinha só da ausência dele na cerimônia, vinha da forma como ele parecia não considerar nem por um segundo o peso daquilo para mim. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que vi foi a sala arrumada, a mesa que eu tinha preparado na noite anterior, com alguns salgados simples para comemorarmos depois da cerimônia. Eu imaginava nós dois sentados ali, rindo, talvez até chorando um pouco. Mas a mesa estava intacta. Parecia mais uma lembrança de que eu tinha planejado uma comemoração para alguém que jamais pensou em estar presente. Tirei o diploma do envelope e coloquei sobre a mesa. O papel refletia a luz da lâmpada, exibindo meu nome completo com uma elegância que contrastava com o aperto que eu sentia no peito. Aquele diploma representava anos de esforço silencioso, pequenas vitórias acumuladas em meio ao cansaço e alguma esperança de que Juan percebesse que sua mãe ainda tinha sonhos e que era capaz de realizá-los. Enquanto encarava aquele papel, ouvi o celular tocar. Era uma chamada de vídeo. O nome dele apareceu na tela. Juan. Durante um segundo quase atendi. Talvez ele tivesse percebido, talvez estivesse arrependido, talvez tivesse ido embora da festa para me ver. Mas quando atendi, não ouvi desculpas. Ouvi música alta, gargalhadas e a voz dele dizendo: "Ô mãe, tu pode me enviar um dinheiro? É porque sabe como é, né? A galera pediu umas coisas e eu tô meio sem." Não terminou a frase. Não precisou. Ele não perguntou como foi. Ele não perguntou se eu estava feliz. Ele não perguntou nem se eu tinha chegado bem em casa. Só queria dinheiro. Por alguns segundos, fiquei muda. O rosto dele estava iluminado pela tela, ainda sorrindo, ainda com a energia de quem estava numa festa. Ele nem parecia perceber o que tinha feito, ou pior, talvez percebesse, mas assumisse que eu engoliria tudo, como sempre. "Filho, você sabe que hoje era minha formatura, né?" Perguntei, tentando manter a voz firme. Juan revirou os olhos como se eu fosse inconveniente. "Ah, mãe, não começa. A senhora sabe que eu queria ir, mas pô, é a final. Todo mundo veio pra cá. Eu ia ficar mal se não aparecesse. E outra, eu vejo o diploma depois, tranquilo. Só me ajuda aí rapidinho." A naturalidade com que ele disse aquilo me atravessou como um vento gelado. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular por um longo tempo. O silêncio da casa se tornou tão grande que parecia ocupar espaço físico. E foi naquele vazio que uma pergunta começou a nascer dentro de mim.
Uma pergunta que eu tinha evitado por anos. Quando foi que eu deixei de ser prioridade na vida do meu próprio filho? Não encontrei a resposta naquela noite, mas percebi que eu precisava encontrá-la. Nem que isso mudasse tudo entre nós. Na manhã seguinte, acordei com aquela sensação incômoda de que algo dentro de mim tinha mudado durante a noite. O tipo de mudança que não faz barulho, mas que balança estruturas internas que antes pareciam firmes demais para se mover. A casa estava silenciosa e por um momento pensei que talvez eu tivesse sonhado tudo aquilo. A formatura vazia, a foto da festa, o pedido de dinheiro no meio da chamada de vídeo. Mas quando desci para a cozinha e vi a mesa ainda arrumada, percebi que nada daquilo tinha sido sonho. Era a minha vida, exatamente como ela estava, e como eu não conseguia mais aceitar que continuasse sendo. Sentei-me à mesa e empurrei o prato de salgados para o lado. Aquilo, que na noite anterior representava uma comemoração, agora parecia um símbolo da minha própria ingenuidade. Eu realmente tinha acreditado que Juan viria, que ele iria escolher a mãe ao invés de um evento esportivo. Eu passei anos acreditando que, se eu me dedicasse o suficiente, se eu estivesse sempre disponível, se eu fizesse tudo com amor, isso seria suficiente para ele entender meu valor. Mas a vida estava me mostrando que nem sempre amor e esforço garantem reconhecimento. Peguei o diploma nas mãos. Era bonito, pesado, importante. Mas naquele instante, ele parecia carregar também o peso de uma verdade desconfortável. Eu estava vivendo uma vida inteira, tentando ser tudo para todos, enquanto ninguém parecia tentar ser qualquer coisa para mim. O celular vibrou e me tirou dos meus pensamentos. Era uma mensagem do Henrique, meu ex-marido. Parabéns pela formatura, vi as fotos no site da faculdade. Simples, gentil, mas ainda assim estranhamente atrasado, como se fosse uma gentileza protocolar, não um gesto de alguém que conheceu minha história, meus medos e minhas expectativas. Mesmo assim, respondi com educação. Eu sempre respondo. Eu sempre tento manter a paz. Talvez esse seja um dos meus maiores defeitos. Juan não enviou mensagem. E isso dizia mais do que qualquer desculpa poderia dizer. Tentei seguir o dia normalmente, mas não consegui. Uma inquietação crescia dentro de mim, como se minhas emoções estivessem finalmente começando a pedir espaço depois de anos guardadas. Eu precisava conversar com alguém, precisava ouvir outra voz além da minha. Então enviei uma mensagem para Sandra, minha irmã. Você pode falar? Preciso desabafar. Ela me ligou imediatamente, sempre foi assim com ela. Rápida, disponível, um apoio silencioso que nunca pediu nada em troca. Contei tudo, desde a cerimônia até a chamada de vídeo. Sandra suspirou do outro lado da linha. Mana, você precisa colocar limites, isso já passou da hora. A palavra limites ecoou dentro de mim. Eu quase ri. Limites sempre foram algo que eu sabia explicar para os outros, mas nunca soube praticar comigo mesma, especialmente com Juan. Talvez porque eu me sentisse culpada. Talvez porque, depois da separação, eu tivesse a sensação de que tinha que compensar tudo. Ser mãe e pai, ser forte e doce, ser presença e proteção. E, sem perceber, fui me diminuindo em cada concessão. Eu não sei como fazer isso sem afastar ele de vez, confessei. Anabel, você já está afastada, ela respondeu, com voz suave, mas firme. Só que do jeito mais doloroso, tentando estar perto de alguém que não te enxerga. As palavras dela mexeram comigo de um jeito que eu não esperava. Ela só confirmava algo que eu já sabia, mas evitava admitir. Eu me sentia pequena tentando ser grande na vida do meu filho. Mais tarde, fui para o trabalho tentando distrair meus pensamentos. A rotina, no entanto, parecia menor do que o peso daquilo tudo. Eu digitava, respondia e-mails, fazia ligações, mas minha mente voltava sempre para a mesma cena. Juan revirando os olhos, pedindo dinheiro sem ao menos perguntar como tinha sido o meu dia. Quando cheguei em casa após o expediente, encontrei a sala exatamente como deixei pela manhã. O silêncio parecia maior a cada hora. Sentei no sofá e fiquei observando a porta, como se Juan pudesse aparecer de repente para conversar. Mas ele não apareceu, e no fundo eu já não esperava que aparecesse. Peguei o celular e abri o histórico de mensagens. Meu dedo pairou sobre a conversa com ele. Pensei em enviar algo, um desabafo, uma explicação, um ultimato, mas fechei o aplicativo.
pela primeira vez em muito tempo, percebi que eu precisava falar comigo mesma antes de falar com qualquer outra pessoa. Foi então que recebi uma ligação inesperada. Tassi, minha amiga do trabalho. Amiga, vi a sua foto da formatura. Você estava linda, me conta tudo. Contei, mas dessa vez a narrativa saiu diferente. Menos dor, mais clareza. Menos choro, mais reflexão. E em algum momento daquela conversa, percebi que algo dentro de mim começava a se reorganizar. Agora, Anabel, você precisa respirar, disse Tassi. Faz tempo que sua vida gira só em torno das necessidades do seu filho. E quando é que alguém gira em torno de você? Eu não soube responder. Ela continuou. Por que você não faz uma viagem, sozinha? 3 dias, 4, o suficiente para você enxergar sua vida de longe, sem barulho, sem pedidos de última hora. A ideia parecia ousada demais. Eu nunca tinha feito algo assim só por mim. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim pedindo exatamente isso. Espaço, distância, ar. Passei o resto da noite olhando pacotes de viagem, pousadas, destinos próximos. Nada de muito caro, apenas algo que me tirasse da rotina. Enquanto navegava na tela, percebi que o que eu realmente estava buscando não era descanso, era reencontro. E talvez, só talvez, esse reencontro começasse no momento em que eu finalmente aceitasse uma verdade que doía, mas libertava. Eu tinha passado tempo demais esperando meu filho me escolher. Agora era a minha vez de me escolher também. Naquela noite, depois de desligar o computador, fiquei parada em frente à janela da sala, observando a cidade acender suas luzes enquanto o céu escurecia aos poucos. Era curioso como, mesmo quando tudo parecia estático dentro de mim, o mundo lá fora continuava seguindo seu ritmo. Gente indo e vindo, carros passando, janelas se iluminando, como se cada uma carregasse uma história, uma alegria, uma dor. A minha história, por outro lado, parecia ter parado num ponto que eu não sabia mais como mover. Mas a ideia da viagem continuava ecoando dentro de mim. Era como uma pequena chama, tímida, mas insistente. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse pensando em mim de verdade. Não como mãe, não como funcionária, não como mulher tentando resolver tudo ao redor, e sim como alguém que precisava respirar, entender seus próprios limites e, principalmente, reconstruir uma parte que tinha sido deixada de lado. Sentei no sofá com o tablet no colo e comecei a pesquisar destinos mais a sério. Lembrei de uma pequena pousada no interior de Minas Gerais que uma colega tinha recomendado meses antes. Um lugar com trilhas leves, silêncio, café fresquinho e um lago tão bonito que parecia pintura. Abri fotos, li comentários e senti um tipo de paz só de imaginar estar ali. Sem cobranças, sem mensagens repentinas de Juan pedindo algo, sem aquela sensação de que eu precisava estar disponível todo o tempo. Por um instante, quase finalizei a reserva. Mas a mão hesitou, o coração também. Parte de mim ainda tinha receio, talvez até culpa. Como se viajar sozinha fosse uma espécie de abandono, como se eu estivesse virando as costas para alguém. Era um sentimento estranho, mas real. Eu sempre coloquei o bem-estar de todos acima do meu, principalmente o de Juan. Mudar isso parecia romper uma lei silenciosa que eu mesma tinha criado, uma lei que me mantinha presa. Coloquei o tablet de lado e caminhei pela casa, tentando clarear os pensamentos. Meu olhar caiu sobre uma foto nossa, tirada anos antes, quando Juan tinha acabado de entrar na adolescência. Estávamos abraçados, sorrindo, e eu segurava um lanche que ele dizia ser o melhor do mundo. Era uma época em que tudo parecia mais simples. Eu acreditava que se trabalhasse duro, se desse amor, se persistisse, ele cresceria reconhecendo tudo isso. Mas talvez eu tivesse confundido amor com entrega total, e entrega total com dever eterno. Suspirei e me sentei no chão, encostada no sofá. Uma lágrima caiu sem que eu percebesse. Não era tristeza pela formatura vazia. Era saudade de mim mesma. Saudade da mulher que sonhava antes de ter medo de sonhar. Saudade da pessoa que ria alto, sem pensar se estava incomodando. Saudade de sentir que minha vida também podia ter caminhos novos. Foi nesse momento que o celular vibrou em cima da mesa. O nome de Juan apareceu na tela. Meu coração apertou, como sempre fazia quando era ele. Pensei em não atender, algo que antes eu jamais faria, mas respirei fundo e apertei o botão verde.
Mãe, ele disse, com a voz um pouco arrastada, talvez cansada, talvez apenas sem vontade de conversar. Meu peito se fechou. Sempre que começava assim, eu já sabia que viria algum pedido complicado. Que coisa, Juan? Ele hesitou. Eu tô precisando de um dinheiro, tipo agora, é importante. Aquela palavra, importante, parecia ter perdido o significado no nosso vocabulário. Para ele, importante era tudo o que envolvia necessidades imediatas. Para mim, importante era tudo aquilo que envolvia amor, presença, respeito. Filho, eu ainda não ouvi você perguntar como foi minha formatura. Minha voz saiu mais calma do que eu achei que conseguiria. Você não apareceu, não mandou mensagem, não perguntou nada. Do outro lado, silêncio. Não o silêncio reflexivo que antecede um pedido de desculpas, mas o silêncio incômodo de quem perdeu o controle da conversa. Ah, mãe, desculpa aí, é que ontem foi corrido, sabe? Eu tava com a galera, acabei me empolgando. Empolgando. Essa palavra foi como uma pedra no meu peito. Eu esperei por você, Juan, continuei. Preparei tudo, reservei lugar, deixei a mesa arrumada. E você preferiu uma festa, uma televisão, um evento que acontece todo ano. Ele suspirou, como se eu estivesse exagerando. Mãe, sinceramente, isso já passou. Hoje eu tô precisando de ajuda, é sério. Por muitos anos eu teria cedido. Meu amor sempre foi maior que meu cansaço. Mas algo naquela manhã tinha mudado em mim. Talvez fosse o diploma na mesa. Talvez fosse a solidão no estacionamento. Talvez fosse o sorriso dele na festa. Ou talvez fosse eu finalmente percebendo que continuar cedendo não estava salvando meu filho, estava afundando nós dois. Juan, eu não posso te ajudar agora. O silêncio dele se transformou em incredulidade. Como assim não pode? É só uma transferência, eu te pago depois. Meu coração doeu, mas minha voz permaneceu firme. Eu preciso cuidar de mim agora, e você precisa aprender a cuidar da própria vida. Ele soltou uma risada curta, quase irônica. Tá, agora você tá desse jeito só porque eu não fui na formatura? Sério isso? Não, meu filho, não é por ontem, é por anos. Do outro lado, ele ficou quieto, e pela primeira vez em muito tempo, senti que minhas palavras tinham atravessado uma barreira. Eu te amo, Juan, continuei, mas amor não é desculpa para ninguém esquecer do outro. Ele não respondeu. A ligação caiu. E eu fiquei ali, sentada no chão, deixando o silêncio preencher o espaço. Mas dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, não era um silêncio que me diminuía. Era um silêncio que me devolvia. Voltei para o tablet, respirei fundo e finalizei a reserva. 3 dias, interior, silêncio, natureza. Talvez fosse o começo, ou talvez fosse apenas o primeiro passo para reencontrar a mulher que tinha sido antes de me perder tentando ser tudo para todo mundo. A viagem estava marcada para dali a 2 dias. E embora eu tentasse manter a cabeça firme, a verdade é que cada hora que passava parecia despertar um turbilhão diferente dentro de mim. Não era medo de viajar sozinha, isso eu sempre quis experimentar. Era medo de finalmente olhar de frente para tudo aquilo que eu vinha empurrando para debaixo do tapete emocional durante anos, principalmente sobre meu relacionamento com Juan. Eu sempre me esforcei para ser uma mãe presente, carinhosa, disposta a ouvir, a apoiar, a colocar meu filho em primeiro lugar. Mas, em algum momento, essa presença se transformou em disponibilidade infinita e ele começou a me ver como uma fonte inesgotável, não como alguém que também tinha limites, sonhos e fragilidades. Na manhã seguinte, enquanto arrumava algumas roupas na mala, ouvi o toque do celular na sala. Corri pensando que pudesse ser Juan, talvez arrependido, talvez querendo conversar. Mas quando atendi, era Sueven, uma colega da faculdade que tinha se tornado uma espécie de mentora informal durante meu curso. Anabel, fiquei sabendo da sua formatura. Eu queria ter ido te ver, mas meu turno na clínica terminou tarde demais. Como foi o dia? Por um instante hesitei. Contei metade da verdade. Que eu tinha ido, que peguei o diploma, que estava feliz por ter chegado até ali. Quando ela perguntou se minha família compareceu, o silêncio falou por mim. Ah, amiga, ela suspirou, com aquela sensibilidade de quem entende mais do que ouve. Eu imagino como deve ter sido difícil, mas olha, você conseguiu, você fez por você. Isso ninguém tira. As palavras dela tocaram um ponto dentro de mim. Talvez porque vinham de alguém que tinha acompanhado meus esforços de perto. Talvez porque, pela primeira vez em dias,
Alguém falava comigo como se eu fosse importante e não apenas funcional. Depois da ligação, terminei de arrumar a mala. Fechei o zíper como quem fecha um capítulo. Coloquei a mochila com documentos e o carregador sobre a mesa. E então me deu vontade de fazer algo que não fazia há muito tempo. Caminhar pela cidade sem rumo, sem pressa, sem destino, apenas deixando meus passos me guiarem. Passei por ruas cheias de comércio, lojas exibindo vitrines de início de outono, pessoas entrando e saindo, cada uma com sua própria história. Me perguntei quantas delas carregavam no peito a mesma mistura de orgulho e tristeza que eu carregava naquele momento. No fim da tarde, parei numa pequena cafeteria que sempre admirei, mas onde nunca tive coragem de entrar. Talvez por achar que não tinha tempo, talvez por sempre colocar outras prioridades à frente da minha própria vontade. Dessa vez, entrei. Pedi um café coado e um pedaço de bolo simples, do tipo que a gente comia na casa da minha mãe quando eu era menina. Enquanto esperava o pedido, notei um caderno de anotações dentro da minha mochila. Era o mesmo caderno onde anotei planos durante a faculdade, metas, desejos, pequenos sonhos que escrevia para não esquecer. Abri numa página aleatória e encontrei, datado de 3 anos antes, quero aprender a escolher a mim mesma sem sentir culpa. Meu coração apertou. Ali estava uma Anabel que eu tinha deixado adormecer e que agora começava a despertar devagar, como quem abre os olhos após um longo inverno. Quando voltei para casa, a noite já tinha caído. Deixei a mala pronta ao lado da porta e sentei no sofá com o diploma no colo. Diferente dos dias anteriores, dessa vez eu o segurei com orgulho e, pela primeira vez desde a cerimônia, senti uma ponta de alegria genuína pelo que conquistei. O celular vibrou. Era Juan. Meu coração acelerou, mas minha respiração se manteve firme. Mãe, a gente precisa conversar. A mensagem apareceu seca, sem emojis, sem saudade, sem sequer um bom dia. Pensei em deixar para responder depois da viagem, mas algo dentro de mim disse que era melhor encarar aquilo antes de partir, não por ele, mas por mim. Sobre o quê? Respondi. Ele demorou quase 10 minutos para digitar. Eu pensei no que você falou ontem. Sei que pisei na bola, sei que errei, mas eu estava contando com aquele dinheiro. Vai rolar ou não? Meu peito gelou. Era como se uma metade dele tivesse entendido algo, mas a outra metade ainda não tivesse aprendido nada. Juan, escrevi, eu estou indo viajar, 3 dias, preciso de tempo para mim. Ele respondeu quase imediatamente. Viajar? Para onde? E tu não me avisou? A inversão do papel, eu sendo cobrada por finalmente me priorizar, trouxe à tona uma força que eu não sabia que tinha. Eu não sou obrigada a avisar, eu sou adulta e preciso desse tempo. A próxima mensagem dele demorou, mas chegou. Tá, depois a gente conversa. Não havia carinho, não havia paciência, mas havia algo novo ali, um ponto final, uma interrupção, uma pausa necessária. Na manhã da viagem, acordei com o sol entrando pela janela e a sensação de que pela primeira vez em muito tempo, um capítulo estava se abrindo e não fechando. Peguei a mala, fechei a porta e desci as escadas do prédio com passos lentos, porém firmes. O táxi me levou até a rodoviária. Enquanto me afastava da minha rua, percebi que estava deixando para trás não só a cidade, mas uma parte de mim que eu já não podia mais carregar. Quando a paisagem urbana deu lugar às curvas suaves da estrada, senti uma leveza percorrer todo o meu corpo. Árvores passavam como pinceladas verdes, o céu se abria em tons de azul, e eu percebi que não estava apenas viajando, estava renascendo. A cada quilômetro, eu me afastava um pouco mais do peso que carreguei durante anos, e me aproximava da mulher que eu sempre fui, mas que a vida, as responsabilidades e o amor excessivo tinham escondido sobre camadas de silêncio. Eu só não sabia que ao voltar dessa viagem, tudo mudaria de um jeito que eu jamais imaginava. Que outras mães, pais e famílias encontrem força nessa história para perceber que nunca é tarde para se reconstruir, se valorizar e descobrir novos caminhos, mesmo quando eles começam a partir de uma dor. A estrada me levou até a pequena cidade onde ficava a pousada. Era um lugar simples, com ruas tranquilas, casas antigas e uma sensação de que o tempo corria num ritmo próprio, mais leve, mais humano. Quando desci do ônibus, senti o cheiro da terra molhada e ouvi o canto distante de pássaros que eu não sabia nomear.
Parecia quase um outro mundo, um mundo no qual eu finalmente podia respirar sem pressa, sem cobrança, sem medo de falhar com alguém. A pousada ficava numa colina baixa, rodeada por árvores e por um silêncio acolhedor. A dona, uma senhora simpática chamada Dona Alba, me recebeu com um sorriso que parecia dizer: "Você chegou na hora certa." Ela não perguntava detalhes da vida dos hóspedes, apenas oferecia chá feito na hora, pão quentinho e um olhar que transmitia calma. Era exatamente o que eu precisava. Meu quarto tinha uma janela ampla, por onde entrava uma luz dourada que parecia abraçar tudo. Deitei na cama por alguns minutos antes de levantar para explorar a área. Caminhei até o lago que eu tinha visto nas fotos. De perto ele era ainda mais bonito. A água refletia as árvores ao redor como se fosse um espelho natural. Sentei na grama e, pela primeira vez em dias, deixei meus pensamentos fluírem sem tentar controlá-los. Pensei em Juan. Pensei no silêncio dele. Pensei na ausência dele. E percebi que aquela dor que antes ocupava cada canto de mim, agora começava a se acomodar num espaço menor, mais manejável. Ainda doía, claro, mas não me dominava mais. Eu estava começando a me reconstruir. No segundo dia, participei de uma caminhada guiada pela serra próxima. O ar puro, o som das folhas, o cheiro das plantas, tudo parecia ressuscitar partes minhas que eu nem lembrava que existiam. Enquanto os outros caminhavam, conversando, eu seguia num ritmo mais lento, observando cada detalhe como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E talvez eu estivesse mesmo. À tarde, sentei novamente no lago com meu caderno antigo. Abri numa página em branco. Não escrevia nada havia meses, mas escrevi naquele dia. Escrevi sobre meus medos, sobre minhas culpas, sobre meu amor por Juan e sobre como precisava aprender a me amar na mesma medida. Escrevi que eu queria voltar a ser mulher e não apenas mãe. Escrevi que eu desejava construir algo novo, com calma, com dignidade, com limites. Enquanto escrevia, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Juan. Fiquei olhando para a tela por quase 1 minuto antes de abrir. Mãe, eu pensei muito. Eu errei, eu sei. E não quero perder você. Meu coração se apertou, mas com um tipo de aperto diferente, mais brando. Eu li a mensagem de novo e percebi que aquela era a primeira vez em muito tempo que ele assumia algo sem justificativas. Respondi com calma. Filho, eu não estou me afastando de você. Eu estou me aproximando de mim. Ele demorou a visualizar. Talvez estivesse escolhendo as palavras, talvez estivesse sentindo o peso delas. Só mais tarde ele respondeu. Quando você voltar, posso ir te ver? Quero conversar direito. Quero entender você. As lágrimas vieram, mais suaves, não de dor, de alívio. Claro que pode, filho. A gente conversa sim. Guardei o celular e voltei a olhar o lago. A água refletiu o céu e por um instante tive a sensação de que algo dentro de mim se alinhava pela primeira vez em muito tempo. Não era a resolução de um problema, era a construção de uma nova forma de existir ao lado de alguém que eu amo muito, mas que agora precisava crescer. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas para voltar para casa. A pousada parecia me dar mais do que descanso, parecia ter devolvido pedaços meus que eu nem sabia que estavam perdidos. Me despedi de Dona Alba com um abraço demorado e prometi voltar um dia. A viagem de volta foi silenciosa, mas não desconfortável. Era um silêncio de entendimento, de aceitação, de força. Quando finalmente cheguei em casa, Juan estava sentado na escada do prédio. Levantou quando me viu. Havia algo diferente nele. Talvez arrependimento, talvez maturidade começando a florescer. Mãe, ele começou hesitante. Eu me aproximei, não para repreender, não para me calar, mas para existir como uma mulher que finalmente aprendeu a se escolher. Conversamos por horas. Ele ouviu, eu falei. Pela primeira vez fomos mãe e filho, não um cobrador e pedinte. E nesse diálogo percebi algo que me marcou profundamente. Quando uma mãe aprende a se valorizar, o mundo ao redor dela começa a aprender também. Mais tarde, quando ele foi embora, fechei a porta com uma paz que eu não sentia há muito tempo. Era como se eu tivesse reencontrado um caminho que sempre esteve ali, mas que eu não tive coragem de percorrer.
Aquela noite terminou com uma certeza suave dentro de mim. A vida começa de verdade quando a gente escolhe se ver. E às vezes tudo o que precisamos para isso é um momento, um limite, uma viagem breve ou uma decisão simples. Parar de esperar que alguém nos escolha e finalmente escolhermos a nós mesmas. Quando me deitei, olhei para o diploma na parede. Ele parecia brilhar um pouco mais. Não porque era bonito, mas porque era meu. Minha conquista, minha história, meu recomeço. E no fundo senti que meu futuro, pela primeira vez em muitos anos, estava nas minhas próprias mãos.